Pessoal, tudo bem? Só para a gente poder finalizar o nosso estudo em relação a essa parte, que já foi abordada no vídeo anterior, e poder prosseguir em relação aos princípios daí, os pilares, né, da teoria geral dos contratos, vamos analisar acerca das manifestações de vontade. Elas existem de três formas. Algumas são raras, as duas últimas são raras de acontecer, mas em alguns casos acontecem e esse é o motivo pelo qual devem ser estudadas, né? A primeira e mais comum de ocorrer é aquela manifestação expressa, é aquela que ocorre de forma inequívoca, ou seja, a partir de que teve essa manifestação de vontade, não resta nenhuma dúvida acerca da aceitação ou recusa do contratante, visto que o contrato é formado por uma proposta de uma das partes e a aceitação pela outra parte. Mas acerca da proposta também, seus requisitos, características, nós veremos futuramente. Então, partindo para a segunda, que não é tanto utilizada, é a manifestação de vontade que ocorre de forma tácita, desculpa. Significa que, na maioria das vezes, por exemplo, a pessoa, quem cala consente, suponhamos assim, mas o silêncio ele está previsto numa outra forma, numa outra manifestação de vontade. Aquela tácita é aquela que ocorre de forma equívoca, que ainda existe dúvida acerca da aceitação ou da recusa. Por isso que na maioria das vezes vem a ocorrer de forma expressa, porque a expressa não resta nenhuma dúvida acerca da aceitação ou recusa. Vale ressaltar que a manifestação de vontade pela forma expressa, ela não precisa ser feita somente por escrito, visto que escrito é uma das características de forma e como nós vimos, via de regra, os contratos são consensuais. As partes podem pactuar ele verbalmente. Ou seja, a manifestação de forma expressa ela pode ocorrer verbalmente, por escrito, por gesto, desde que através daquele ato não exista nenhuma dúvida acerca da recusa ou da aceitação. E por fim, o silêncio, também chamado de silêncio consubstanciado ou silêncio qualificado, ele só vai existir nas formas em que a lei prevê essa possibilidade de manifestação. Em todas as outras, ele não será característico de uma manifestação de vontade. Por isso, o silêncio dentro da manifestação de vontade vem a ser uma exceção. Partindo, portanto, em relação aos princípios contratuais, nós temos que o princípio ele é uma interpretação, né, acerca da norma, ou seja, acerca daquele texto escrito, e eles são muito genéricos e por isso eles se aplicam a todos os contratos. Obviamente que devem enquadrar cada princípio de acordo com as necessidades e interesses e de acordo com a declaração de vontade de cada um daqueles contratantes. O primeiro princípio que nós vamos analisar é o da autonomia da vontade privada. Via de regra, os contratantes têm autonomia para pactuar acerca de qualquer coisa com quem eles quiserem, colocando as cláusulas contratuais que eles quiserem. Existem as mitigações que nós já vimos acerca do objeto, ser lícito, ser possível, ser determinado ou ser determinável. Respeitar a forma prescrita ou não defesa em lei, quando tiver essa forma no dispositivo legal. Mas, por regra, existe a autonomia da vontade privada, que é o consenso das partes. Lembra lá do consensualismo que nós vimos no final da aula anterior? Existem algumas mitigações acerca desse princípio que vem a ser chamado de dirigismo contratual. Normalmente ocorre por conta do interesse público, quando, por exemplo, nós tratamos do contrato de adesão. Nós faremos essa diferenciação futuramente entre contratos paritários de adesão, só fazendo uma ressalva para que esse instituto não fique totalmente vago na cabeça de vocês, é quando uma das partes já pré-elabora as cláusulas daquele contrato e na maioria das vezes aquelas cláusulas são indiscutíveis. Por exemplo, no contrato que você faz com a Sanepar, no contrato que você faz com a Copel, no contrato relacionado a uma fibra ótica de internet, ou até na manifestação pela própria internet. Esses são contratos que não dá para se discutir as cláusulas contratuais, eles já são pré-estabelecidos. E aí, apesar de se tratar de particulares, em ambos os polos, tanto contratante quanto contratado, existe um dirigismo contratual, mas a meta disso é preservar o interesse público. Ainda acerca das limitações da autonomia de vontade, existe o princípio da supremacia da ordem pública, que nós já vimos lá no direito administrativo, que todas as vezes que o interesse público colidir com o privado,
sempre deve prevalecer o interesse público. Nós temos divergência acerca do neoconstitucionalismo, mas isso não é aplicado até hoje. Pode ser que um dia venha a ser aplicado, mas não deve ser método nem base dessa aula, porque a teoria é simplesmente teoria. Na prática não existe nada acerca do neoconstitucionalismo nesse sentido aqui, tá? A segunda é a função social do contrato. A função social do contrato é um dos princípios também que nós veremos futuramente, mas só para fazer uma ressalva, os contratos eles vêm para regular a vida em sociedade, porque eles criam, modificam, extinguem, reduzem direitos de uma pessoa, transferindo eles a outras. E por esse motivo eles devem regular a vida em sociedade. Ele está disposto expressamente lá no artigo 421 do Código Civil, que nos diz o seguinte. Artigo 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Portanto, aqui ele limita expressamente essa autonomia da vontade privada em relação à função social dos contratos. Lembrem que, acerca do princípio da supremacia da ordem pública, nós veremos uma norma que é fundamental. E, por fim, o terceiro item que vem a limitar, né, essa autonomia da vontade privada, ou essa autonomia da vontade autônoma, vem a ser o caso fortuito ou de força maior. Nós já estudamos na disciplina de Direito Civil 2, no ano passado, com o professor Valdecir Pagani. Nós vemos acerca do caso fortuito de força maior sempre no direito penal. E eles possuem em comum, hoje em dia não se faz mais a diferenciação, mas por regra, caso fortuito, ele se dá pelo termo imprevisibilidade, porque ele é imprevisível, você não sabe que ele vai acontecer. Por exemplo, você vende a sua casa, mas por conta de um terremoto que nem foi esperado, sua casa desaba. Temos então um caso fortuito e é óbvio que ele rompe o nexo de causalidade. Não há como culpar você, vendedor da casa, e também não há como dizer que aquilo poderia ser evitado por você. Por isso é um fato imprevisível. E força maior, ele se caracteriza pela irresistibilidade. Os eventos de força maior, ainda que fossem previsíveis, eles são irresistíveis. Por exemplo, você está na sua casa no horário de almoço e passa no jornal que às 15 horas ocorrerá uma enchente na sua rua e por falta de escoamento vai inundar a sua casa. E você vendeu a sua casa com todas as mobílias que ela possui. Apesar de ser um fato previsível, né, de conhecimento público, porque passou no jornal, então você já não poderia dizer que ele é imprevisível, mas ele é irresistível. Toda essa água, por conta da chuva, vai acabar com os móveis da sua casa, vai destruir grande parte deles, se não a maioria. E por esse motivo nós tratamos de um caso também que, apesar de ser previsível, é irresistível. Percebam essa diferença, mas na prática não se faz mais diferença, porque a consequência dos dois é romper o nexo de causalidade, não há como se atribuir culpa a ninguém. Prosseguindo, nós analisamos dois caráteres de normas. Norma é um texto, portanto um texto legal, e existem normas que são dispositivas, que elas dispõem acerca de algo. As normas dispositivas, elas não são imprescindíveis de percepção pelos contratantes, porque elas possuem o caráter de subsidiariedade. Significa que elas só agirão nos casos de omissão do próprio contrato. Por exemplo, quando eu não digo no contrato quando deverá ser pago as parcelas mensais, ou eu não digo no contrato quantas parcelas terão, é um exemplo totalmente tosco, eu sei disso, mas é só para que vocês possam fixar. Quando eu digo no contrato que não será parcelado, mas não digo quantas parcelas, e existir uma lei tratando acerca daquele bem, suponhamos que seja um carro, e falando que deverá ser em 10 parcelas, eu aplico a lei, mas em caráter subsidiário, porque se no contrato tivesse que o bem fosse parcelado em 20 parcelas, eu estabeleceria, portanto, as 20 parcelas, não aquilo que dispõe a lei. Então, a norma dispositiva ela é aplicada em casos de omissão do contrato. Por esse motivo, nós chamamos ela de norma supletiva ou norma subsidiária. A norma cogente, por sua vez, ela caracteriza a supremacia da ordem pública, que é um princípio constitucional. É aplicado ao direito público, mas também no âmbito do direito privado, como uma mitigação em relação a um dos princípios do direito privado,
que é esse princípio que nós estamos analisando agora, que é o princípio da autonomia da vontade. Por esse motivo, as normas cogentes elas são de observância obrigatória. Quando os contratantes pactuar alguma cláusula contratual que seja diversa daquilo que dispõe uma norma cogente, essa cláusula contratual será nula. E se essa cláusula for da substância do contrato, for de grande parte do contrato, ou seja, versar sobre todo ele, o contrato será nulo. E como que nós vamos saber quando aquela norma é cogente e quando ela é dispositiva? É simples. Todas as vezes que se tratar de algo que refere-se ao princípio da supremacia da ordem pública, será uma norma cogente, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Usura. Essas são normas cogentes. E quando não se tratar, será uma norma dispositiva, visto que a norma dispositiva não é de observância obrigatória. Ainda sobre as normas cogentes, elas existem de duas formas, imperativas ou proibitivas. Imperativas é quando elas impõem um dever ao contratante. Por exemplo, a lei de usura impõe um dever a que o credor não estabeleça um juro excessivo. Isso é um dever a ele e, ao mesmo tempo, é uma proibição. Por isso, elas são tanto imperativas quanto proibitivas. Imperativas impõem um dever, proibitivas, elas caracterizam uma proibição a uma das partes ou a ambas. Em relação ao outro princípio que vem a ser a relatividade dos contratos, significa que os contratos são relativos apenas às partes que pactuaram. No direito privado, via de regra, as pessoas protegem seus próprios interesses. E por esse motivo, aquilo que foi pactuado num contrato que versa sobre si e sobre a outra parte não deve fazer efeito a todas as partes, a sociedade no geral. Por isso nós chamamos de que a relatividade dos contratos significa dizer que os contratos só produzem efeito inter partes. Quais partes? Entre aquelas que fizeram parte do contrato. Existe mitigação desse princípio, principalmente quando a gente trata de categorias profissionais. Quando, por exemplo, o seu chefe faz uma reunião com o proprietário da empresa e as decisões tomadas ali vêm a fazer parte, o contrato realizado entre eles vire norma obrigacional entre todos os subalternos da empresa. Essa é uma mitigação, mas na verdade não se trata de uma mitigação propriamente dita, porque quando você realiza o contrato com a empresa enquanto empregado dela, você já está se sujeitando a todas as normas com que ela se referir. Mas nós tratamos de qualquer forma como uma mitigação. Acerca do registro do contrato, vai depender totalmente do seu objeto. Lembrem lá, nós dividimos os contratos em objetos bens, em objetos de bens móveis e bens imóveis. Bens móveis são aqueles que podem ser transportados sem alterar o seu valor, sem diminuir a sua capacidade usual, ou seja, ele vai ser transportado e não vai mudar nada. Os bens imóveis, por sua vez, são aqueles ligados ao subsolo, ao solo, propriamente dito. Ao subsolo não necessariamente, mas necessariamente, na maioria das vezes, ao solo. São aqueles que, quando transportados, eles perdem a sua característica. Pode vir na cabeça de vocês, que já vi imagens, acredito que vocês já tenham visto também. Antigamente tinha muita casa que era feita em madeira. E as madeiras, a peroba, por exemplo, é uma madeira que possui por característica a sua durabilidade. Ela dura muito tempo em relação às outras madeiras, desde que sejam realizados os cuidados necessários, né? Eles arrancavam a casa inteira e colocavam em cima de um caminhão para que ela fosse transportada. Nesse caso, ainda se tratando de um transporte onde ela não vai perder as suas características e não está mais ligada ao subsolo, nós ainda tratamos essa casa como um bem imóvel, tá? Porque na grande generalidade, 99%, todas as casas são imóveis. Prosseguindo, o registro de um bem imóvel, portanto, ele deve ser feito no registro de cartório, no cartório de registro de imóveis, desculpa. E o registro de bens móveis, ele deve ser feito no cartório de registro de títulos e documentos. O registro vem sempre a afastar o terceiro de boa-fé, porque quando está registrado, presume-se que esse terceiro venha a ter conhecimento desse registro, e por esse motivo ele não pode mais alegar a boa-fé.
Quando o registro é feito no cartório errado, por exemplo, nós estamos tratando de um bem imóvel, mas eu faço o registro no cartório de registro de títulos e documentos. Foi feito no cartório errado, mas esse registro ainda vai valer entre as partes que são relativas ao contrato, mas não vai valer ao terceiro. Esse terceiro comprador desse imóvel futuramente poderá fazer o registro no cartório correto e poderá ter para si o imóvel, alegando boa-fé. Por isso é tão importante, né, realizar o registro no cartório correto. Em relação ao outro princípio que já foi citado para vocês aqui, mas de forma muito ampla e genérica, e por esse motivo vamos passar por ele de novo, é o princípio da obrigatoriedade do contrato, dos contratos. Ele deriva do latim chamado pacta sunt servanda. Significa que tudo aquilo que for pactuado entre as partes vira lei entre elas, e portanto o contrato deve ser cumprido. Existem algumas mitigações, existe inclusive o Instituto do Arrependimento, mas o arrependimento, por exemplo, ele só vai valer quando, de acordo com o princípio da autonomia da vontade privada, as pessoas, os contratantes, as pessoas que estão naqueles polos contratuais, elas necessariamente tiver colocado alguma cláusula em expresso naquele contrato prevendo a possibilidade de arrependimento por uma ou por ambas as partes, dependendo da circunstância ou em toda a sua generalidade.